Olá, eu me chamo Nayara e estou aqui para fazer a socialização do trabalho de prática interdisciplinar, tá? Que tem como orientadora a professora Ariane Albuquerque e como executora do trabalho eu, a Nayara Cacique, tá? O nosso trabalho ele tem como uma visão geral melhorar a atuação do professor de língua portuguesa através de práticas pedagógicas que incentivem a leitura e a escrita pelos estudantes e também estabelecer quais as melhores formas de ensino de literatura como um instrumento de incentivo ao hábito da leitura e escrita de texto a fim de formar alunos autônomos capazes de desenvolver papéis em sociedades de forma consciente e crítica. Tá? Nós temos como os valores a ética e o respeito, a valorização do conhecimento, a vocação para ensinar, a atitude de dono, a simplicidade e colaboração e o foco e resultado da meritocracia, tá? Aqui o nosso trabalho ele tem como tema principal o uso de práticas pedagógicas pelo professor de língua portuguesa e a literatura como instrumento incentivadores da leitura e escrita pelos estudantes. Ou seja, o nosso trabalho ele vai trabalhar justamente essa questão das práticas pedagógicas do professor de língua portuguesa com foco em literatura, utilizando esses dois instrumentos como elementos incentivadores para a prática da leitura e escrita pelos estudantes, tá? O título do nosso trabalho, que é aquele que está lá no paper, tá? É a prática docente e o uso da literatura como incentivadoras da leitura e escrita. Aqui eu coloquei algumas citações e essa citação aqui é uma citação direta, tá? Mais curta, e ela está inserida lá dentro do paper, que diz o seguinte, ela é de Ebert, 2016, página 43, que fala assim, ó: para que isso aconteça, é imprescindível a existência de um ambiente que facilite a interação e a produção de conhecimento. É necessário que, para que a produção e interação de conhecimento realmente se estabeleça dentro da sala de aula, é preciso que o ambiente escolar seja proporcional a isso. Ou seja, é preciso a criação de um ambiente escolar que estimule a vontade de aprender, a vontade de querer ler, o interesse pela literatura em si, tá? Uma outra citação muito importante também é a de Rios, 2015, página 2841. Essa aqui já é uma citação direta, tá? Então ela é uma citação direta longa, por isso ela tá fora do texto lá, tá? Com espaçamento de 4, onde Rios fala o seguinte: os professores precisam buscar práticas pedagógicas que oportunizem a construção do conhecimento. Assim, o ensino mecânico proposto por vários segmentos pedagógicos no passado, não se adequa às transformações do conhecimento vivenciados na atual sociedade. O que Rios quis dizer, o que é interessante dentro desse contexto de Rios? É que, atualmente, a sociedade e os alunos inseridos dentro do universo escolar, eles são diferentes daqueles alunos do passado. Por isso é interessante que o professor busque propostas pedagógicas que sejam atuais, que estejam de acordo com a realidade desse estudante. Desta forma, o ambiente escolar do qual Herbert fala, vai se tornar mais estimulante para a vontade de aprender, porque o professor ele vai atualizar as suas práticas pedagógicas a fim de fazer com que o processo de ensino, aprendizagem da literatura e assim, consequentemente, o interesse do aluno pela prática da leitura e escrita dessas literaturas realmente se estabeleça. Por isso, é importante que os professores eles sempre busquem essa modificação e transformação constante de suas práticas pedagógicas a fim de adequar-se ao processo de aprendizagem do estudante, a fim de estimular nele essa vontade de querer aprender. Tá? Outra citação aqui que a gente vê é a de Solé, 2008, tá? Essa daqui já é uma citação indireta, tá? Aqui, são as atividades pedagógicas diferenciadas utilizadas pelo professor que permitem a ativação dos diferentes processos de leitura no estudante e a compreensão dos diferentes tipos de gêneros e texto. Olha aqui, ó. Aqui ele só vem o quê? Ele só vem confirmar aquilo que Rios já havia falado,
que são justamente essas propostas diferenciadas, essas propostas que estimulam o estudante, que vai fazer com que o estudante se interesse pela prática da leitura, se interesse pelos diferentes tipos e gêneros textuais. E quando o aluno ele começa a se interessar pela leitura, ele consegue escrever melhor, ele consegue interagir melhor no meio social, já que a leitura é uma ferramenta de socialização, é uma ferramenta de crítica, de reflexão, tá? Então é interessante que o professor, ele utiliza justamente dos conhecimentos que esses autores têm nos trazido para modificar e melhorar as suas propostas pedagógicas com o uso da literatura a fim de estimular no aluno esse interesse por ler e escrever. Tá? A metodologia utilizada para a execução desse trabalho foi a metodologia de pesquisa bibliográfica, tá? Que consistiu na revisão e estudo de vários estudos já prontos e concluídos, tá? E o nosso trabalho ele teve como resultado e discussão justamente a forma orientar os professores quanto à melhoria de suas práticas pedagógicas, a fim de estimular nos estudantes o interesse pela leitura, pela escrita e, através dessas práticas pedagógicas associadas à literatura, que o professor consiga realmente propor metodologias e propostas pedagógicas que realmente funcionem dentro do contexto escolar como incentivadoras para o processo da leitura e da escrita pelo estudante. Aqui são as referências que eu utilizei para o nosso trabalho, tá? Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada. Até a próxima.